Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Se Liga na História. Hoje, vamos voltar no tempo, para o início do século XVI, quando o Brasil era uma terra vasta e misteriosa aos olhos dos europeus. Agora, imagine receber do rei de Portugal um pedaço gigantesco dessa terra para chamar de seu. Um território com dezenas de quilômetros de costa e que se estendia sem um fim definido para o interior. Parece um sonho, não é? A chance de se tornar um senhor de terras, com poder e riquezas quase ilimitados. Mas e se esse presente fosse uma terra selvagem, habitada por povos originários e cobiçada por piratas? E se você tivesse que bancar do próprio bolso a defesa, a administração e toda a colonização? Essa foi a arriscadíssima aposta das capitanias hereditárias. Um sistema ambicioso que quase falhou por completo, mas que, mesmo em seu fracasso, acabou plantando as sementes do Brasil que conhecemos hoje. Preparados para desvendar esse capítulo turbulento e fundamental da nossa formação? Então, vamos nessa. Corria o ano de 1534. O rei Dom João III de Portugal olhava para os seus mapas e via um problema colossal. O vasto território americano que hoje conhecemos como Brasil era uma promessa de riqueza, mas também uma fonte de imensas dores de cabeça. O Império Português, que se estendia até as Índias, estava com os cofres sob pressão. O lucrativo comércio de especiarias no Oriente começava a dar sinais de declínio, e os olhos da coroa se voltavam com mais atenção para o Ocidente. No entanto, a costa brasileira era constantemente pilhada. O valioso pau-brasil, a primeira grande riqueza explorada, era alvo sistemático de corsários, principalmente franceses, que não só contrabandeavam a madeira, mas também desafiavam a soberania portuguesa sobre a terra. O rei francês, Francisco I, chegara a ironizar, perguntando onde estava o testamento de Adão, que dividia o mundo apenas entre Portugal e Espanha. Era preciso agir, e rápido. A coroa, porém, não tinha dinheiro para financiar uma colonização em larga escala. As expedições anteriores, como a de Martim Afonso de Souza, haviam fundado alguns povoados, mas eram insuficientes para proteger um litoral tão extenso. A solução encontrada por Dom João III foi engenhosa e pragmática, uma espécie de terceirização da colonização. O plano era dividir o litoral em 15 enormes faixas de terra, as capitanias hereditárias, e entregá-las à iniciativa privada. Cada uma dessas gigantescas porções de terra foi doada a um membro da pequena nobreza, um militar de confiança ou um burocrata de alto escalão. Eram os chamados donatários. Eles não eram os donos da terra, que continuava a pertencer a Portugal, mas recebiam o direito de administrá-la e explorá-la em nome do rei. A relação entre o rei e o donatário era selada por dois documentos cruciais. O primeiro era a Carta de Doação, que formalizava a posse da capitania. Era um título vitalício, e como o nome do sistema indica, hereditário, passando de pai para filho. O segundo era o foral, um detalhado contrato que estabelecia os direitos e deveres de cada parte. Entre os direitos do donatário estavam o de fundar vilas, exercer a justiça, conceder sesmarias, lotes de terra menores a outros colonos e, fundamentalmente, o direito de escravizar populações indígenas e ficar com uma parte significativa dos lucros gerados na capitania. Em contrapartida, os deveres eram imensos. Colonizar, defender e explorar economicamente a terra, tudo com recursos do seu próprio bolso. Era um negócio de altíssimo risco e, para os poucos que tivessem sucesso, de altíssimo retorno. Na teoria, o plano parecia perfeito. Na prática, para a esmagadora maioria, foi um pesadelo. Os donatários que se aventuraram a cruzar o Atlântico encontraram uma realidade brutal e implacável, muito diferente das promessas de riqueza fácil. O primeiro grande obstáculo era o isolamento total. As capitanias eram imensas, com centenas de quilômetros de litoral cada, e separadas por vastas áreas de mata selvagem.
A comunicação entre elas era praticamente inexistente, feita por perigosas viagens de barco. Cada donatário estava, essencialmente, por conta própria. Além disso, havia a resistência dos verdadeiros donos da terra. Os ataques de povos indígenas, como os Tupinambá, os Aimoré e os Goitacá, eram constantes e ferozes. Eles não assistiram passivamente à invasão de seus territórios, à destruição de suas aldeias e à tentativa de escravização de seu povo. A resistência indígena foi um dos maiores entraves ao projeto colonizador. Como se não bastasse, as invasões estrangeiras não cessaram. Os corsários franceses continuavam a frequentar a costa, não apenas para contrabandear pau-brasil, mas também para estabelecer alianças com grupos indígenas hostis aos portugueses, trocando armas e ferramentas por apoio contra os colonizadores. E o pior de tudo, a esmagadora falta de recursos. A tarefa de bancar do próprio bolso a construção de fortificações, a montagem de engenhos, o transporte de colonos, ferramentas e armas da Europa e a defesa do território esgotou rapidamente as fortunas particulares da maioria dos donatários. Muitos sequer chegaram a pisar em suas terras, vendendo seus direitos ou simplesmente abandonando o projeto. Outros tentaram, investiram tudo o que tinham e faliram. A grande maioria das capitanias fracassou de forma retumbante. Ficou claro que o modelo de empreendedorismo individual não era suficiente para segurar a vasta e hostil colônia. Mas em meio ao cenário de fracasso generalizado, duas capitanias não apenas sobreviveram, como prosperaram espetacularmente: Pernambuco, no Nordeste, e São Vicente, no que hoje é o litoral de São Paulo. Por que elas conseguiram onde tantas outras falharam? A receita do sucesso foi uma combinação de fatores decisivos. Primeiro, a liderança. Ambas tiveram donatários talentosos, presentes e perseverantes. Em Pernambuco, Duarte Coelho Pereira foi um administrador implacável e eficiente. Ele investiu pesado, combateu com firmeza a resistência indígena e estabeleceu alianças estratégicas. Sua famosa frase, "Estamos obrigados a conquistar a terra palmo a palmo", resume a determinação que faltou a muitos outros. Segundo, e talvez o fator mais crucial, foi a geografia. Ambas as capitanias possuíam um solo extremamente fértil, o Massapê, em Pernambuco, e um clima quente e úmido, condições perfeitas para o cultivo da cana-de-açúcar. E terceiro, a economia. A cana-de-açúcar se revelou uma fonte de lucro quase imediata. O açúcar, conhecido como o ouro branco, era um artigo de luxo na Europa, alcançando preços astronômicos. A instalação dos engenhos, complexas unidades de produção, transformou a paisagem e a economia. Para viabilizar essa produção em massa, um elemento sombrio e fundamental foi introduzido em larga escala: a mão de obra escravizada, trazida à força do continente africano. A tentativa inicial de escravizar os indígenas mostrou-se difícil pela resistência e pelo alto índice de mortalidade por doenças. O tráfico negreiro, um negócio terrivelmente lucrativo, tornou-se a solução para a demanda por trabalho nos canaviais e engenhos. O sucesso de Pernambuco e São Vicente mostrou à coroa o caminho a seguir. A riqueza do Brasil estava na grande propriedade monocultora, voltada para a exportação e sustentada pelo trabalho escravo. O fracasso da maioria das capitanias, contrastado com o sucesso estrondoso de duas delas, forçou Portugal a mudar de estratégia. O rei percebeu que não podia deixar a colônia ao sabor da sorte e da capacidade individual de cada donatário. Era preciso uma presença mais forte e centralizada do Estado. Assim, em 1548, a coroa criou o Governo Geral. Um ano depois, em 1549, o primeiro governador-geral, Tomé de Souza, chegou à Bahia com uma grande esquadra, soldados, funcionários e os primeiros jesuítas. Sua missão era clara: centralizar a administração, coordenar a defesa contra indígenas e estrangeiros e dar suporte às capitanias que ainda resistiam, aplicando o modelo de sucesso baseado no açúcar.
A cidade de Salvador foi fundada para ser a primeira capital do Brasil, um centro de poder real na América. O sistema de capitanias não foi extinto com a chegada do governador-geral. Ele continuou a existir por séculos, mas perdeu sua autonomia e poder político, passando a se submeter à autoridade central. O legado das capitanias, no entanto, é profundo e duradouro. Foi esse sistema que estabeleceu a cultura do latifúndio, a concentração de vastas extensões de terra nas mãos de poucos, uma marca do campo brasileiro até hoje. Foi ele que iniciou a economia agroexportadora, baseada na monocultura do açúcar, que definiria o Brasil por séculos. E, tragicamente, foi ele que consolidou a estrutura social escravocrata, que deixou cicatrizes sociais e raciais que ainda lutamos para superar. As fronteiras de muitos estados brasileiros, em parte, ainda refletem aquelas faixas de terra desenhadas apressadamente num mapa, lá no século XVI, moldando o território e o destino de uma nação. Chegamos ao fim da nossa jornada. Vimos que as capitanias hereditárias foram uma aposta arriscada de Portugal, uma tentativa de colonizar um território imenso com recursos limitados. A maioria fracassou, sucumbindo a ataques indígenas, isolamento e falta de investimentos. Contudo, o sucesso pontual de capitanias como Pernambuco e São Vicente foi decisivo. Elas não apenas garantiram a posse da terra para a coroa, mas também implantaram o motor econômico que definiria a colônia: o açúcar. Esse ouro branco foi construído sobre a base da monocultura, do latifúndio e, tragicamente, da escravidão. Foi um sistema feudal transplantado para os trópicos, cujas sombras, como a concentração de terras e a desigualdade, se estendem até os nossos dias. Se essa imersão em nossas origens te fez refletir, demonstre seu apoio com um like. Isso sinaliza para o YouTube que nosso conteúdo é relevante e nos ajuda a crescer. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também se interessam por desvendar o passado do Brasil. E claro, se inscreva e ative o sininho para ser o primeiro a saber dos nossos próximos capítulos. Sua interação constrói esta comunidade. Muito obrigado por sua companhia e até a próxima.